Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar que foi Deus quem se tornou o adversário do seu povo Israel. Nós lemos em muitas profecias Deus alertando, avisando o seu povo, ameaçando o seu povo. Nada disso adiantou. Eles não queriam ouvir os profetas, porque eles não queriam ouvir a Deus. Eu fico impressionado com isto, com a dureza do coração humano. Isso é muito comum, são muitas pessoas assim. Crentes que já não mudam em nada a sua conduta, eu chamo de crentes velhos. Pode ser a pregação mais poderosa, a ameaça pior que Deus queira fazer através de uma palavra. Há crentes que não vão mudar em nada a sua caminhada, a sua conduta. Eles já se tornaram totalmente insensíveis à palavra de Deus. Ou como diz no livro de Tiago, ouvintes esquecediços. A palavra de Deus pode ser a que for, Deus falar o que for na igreja, pessoas estarão ali não atentando para isso, não vão ouvir. Haja o que houver, Jesus em pessoa pode vir aqui que não vai adiantar. Você lembra daquela parábola que Jesus contou do rico e Lázaro? O rico insistiu, meus irmãos estão no mesmo caminho que eu, mande alguém lá, se não puder ir o Lázaro, então mande alguém alertá-los. E a resposta foi, não adianta. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não ouvirão alguém ainda que ressuscite dentre os mortos. Jesus pode vir em pessoa. Pregar aqui, é muito provável que ele seja desconhecido, como o foi perante os judeus. O próprio Deus esteve aqui e eles o desconheceram e até discutiram com ele, criticaram-no, chamaram-no de filho de Belial, endemoniado. Jesus hoje não seria diferente. Em muitas igrejas, na vida de muitos crentes, é triste. Mas, em algum momento, Deus faz cumprir a sua palavra. E eu creio que Deus tem palavras duras contra o Brasil. Isso é motivo de risada. Tem gente que diz que isso é fake news, falsa profecia, que não vai acontecer nada, o Brasil vai muito bem, que as igrejas estão cheias, que tem muita gente buscando o Senhor. Deus não está nada satisfeito. Os profetas estiveram numa situação assim, como no Brasil de hoje, falando e ninguém dando importância. Foi assim com Jeremias, foi assim com todos eles, o Isaías, Ezequiel, todos eles, Amós, Oséias, Miqueias, não adiantou. O que os profetas falavam da parte de Deus não adiantou porque o povo não queria ouvir. E hoje também esse é um grande problema no meio cristão, os ouvidos insensíveis, a dureza de coração, a mornidão espiritual. A pessoa não ouve nada. Um parênteses aqui, então eu vou continuar a falar, por quê? Porque Deus mandou. Mas não adianta falar, adianta sim, para eles depois não terem desculpa. E eu vou fazer o quê? Meu irmão, saia da Babilônia. Quando você identificar que uma religião é só religião, que ninguém está ali para mais nada a não ser para tocar a rotina daqueles atos religiosos, ali não é lugar para você ficar. Se você ama a Deus, não é lugar para fazer nada, nem para ver nada acontecer. Ninguém ali quer que aconteça nada, eles querem continuar. A rotina religiosa é só uma religião. Fazer o quê? Eu fecho meu parênteses aqui dizendo, meu irmão, não era para você estar ali. E se ainda está, já é para sair imediatamente, se é que você quer ter uma vida espiritual frutífera, crescer espiritualmente. Não é ali.
que você vai crescer espiritualmente. Se não aconteceu em 5, 10, 20 anos, 30 ou mais anos de igreja, não vai acontecer daqui por diante. Mas Deus vai fazer o Brasil chacoalhar, Deus vai sacudir o Brasil. Muitos crentes vão atender às explicações da Rede Globo e não vão mudar a sua conduta. Bem, Deus castiga. Aí vem o livro de Lamentações de Jeremias. Ele passou a vida inteira, no meu entender, cerca de 53 anos, profetizando, e não adiantou nada. Não houve uma pessoa que se convertesse com a pregação de Jeremias. Em determinado momento, e ainda mais no início do ministério dele, provavelmente ainda na época do bom rei Josias, no capítulo 5, Deus fez um desafio. Meu servo, ande agora pelas ruas de Jerusalém, procure, desafie quem quer que queira procurar para ver se há uma pessoa que pratique a justiça ou que chore pelos pecados do povo, e eu vou salvar a cidade inteira, se houver uma pessoa sequer. E não havia ninguém. Deus desafiou, não havia uma pessoa sequer. Então, Deus foi cumprindo o que tinha determinado, não de uma vez só, mas gradativamente Deus foi aplicando os seus juízos até que destruiu totalmente a cidade de Jerusalém. Depois que destruiu, Jeremias ainda sobreviveu por algum tempo e escreveu o livro de Lamentações. No capítulo 2 ele chora. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó, não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, Deus cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que consumiu tudo em redor. Entesou o seu arco qual inimigo, Deus qual inimigo de Israel. Firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou seu furor como fogo. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou o Senhor todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. E continua por aí as lamentações que o profeta Jeremias compôs para testemunhar o que ele viu do que o Senhor fez em Jerusalém. Deus continua a lidar com o povo rebelde Israel, de coração endurecido, que não quer saber de Deus, não ouve a palavra de Deus. E o Senhor está prosseguindo como inimigo de Israel, levantando nações contra Israel, inimigos e adversários. E de vez em quando acontece uma calamidade, um ataque, isto é apenas para lembrar a Israel que precisa se consertar dos seus caminhos. Mas não adianta, eles se levantam para a guerra, revidam, partem para a guerra e não se voltam para Deus. É muito triste tudo isso e nós estamos vendo uma situação muito triste em Israel. Os religiosos, chamados de ultra-ortodoxos, estiveram protestando contra os cristãos na festa dos tabernáculos, cuspiam nos cristãos,
porque eles não querem saber de ouvir falar de Cristo e de cristão. Foi muito duro isto. No dia, aquele sábado da paz, ao final da festa dos tabernáculos, e lá em Israel, quando muitos estavam assim na presença de Deus, aquela multidão foi para aquela festa rave no deserto, cantar e dançar. Alguém pode pensar, mas aquilo era uma coisa natural, aquelas danças deles eram assim naturais. Não. Alguém filmou e havia uma grande estátua de Buda. Eles estavam adorando ídolos ali, eles estavam sabendo do que estavam fazendo. Num dia em que deveriam estar reunidos para uma celebração religiosa, eles foram celebrar a carne, o pecado. E aí vieram os terroristas e mataram muitos deles ali. Então, todo esse ataque que Israel tem sofrido e que vai aumentar no decorrer do tempo, até que no final eles vão ser dizimados, os israelitas, e diz a Bíblia, a sua voz vai sair com choro e lágrimas, uma voz de arrependimento, se voltando para Deus, e aí então Jesus vai voltar para eles e voltar conosco e para eles, e vai estabelecer aqui um milênio. Jesus vai inaugurar, estabelecer o milênio aqui na terra, vai voltar para Israel quando se converter. Mas, por enquanto, eles ainda estão muito soberbos e muito longe, mas é bom que eles leiam Lamentações de Jeremias. Tudo que Deus disse que haveria de acontecer e profetizou, se cumpriu e vai continuar a se cumprir na grande tribulação. Mas, por enquanto, eles se acham os mais poderosos em guerra, eles se acham os mais soberbos e vão fazer e resolver e vão acontecer e vão se vingar. Por enquanto, eles se acham os tais. Então, Deus vai fazer toda a profecia se cumprir. Olho na profecia, meu irmão, porque tudo que Deus fala se cumpre.